Salve pessoal! Então, como eu havia prometido para vocês, o segundo videozinho, né, para entrar aqui na pasta dos fundamentos do pensamento medieval. Essa primeira parte, depois das provas eu vou postar ainda uma segunda parte para vocês. Isso aqui seria a última parte para a prova. Vou tentar ser breve porque o primeiro vídeo já está lá com 1h20, né, então vamos tentar encurtar um pouquinho isso aqui. Esse é sobre o epicurismo, tá? Eu quero discutir com vocês algumas das questões centrais que permitem a formulação desse movimento filosófico no curso da antiguidade e, sobretudo, né, justamente o período de florescimento dessa escola depois de Platão. Tá? Então, ela é uma escola que opera de uma certa maneira fora das bases específicas que tinham sido colocadas para o pensamento platônico, mas ao mesmo tempo sofre algumas influências dessas linhas de pensamento, dessas bases, em virtude do contato que Epicuro vai ter com o trabalho platônico, mas existem algumas discordâncias bem ferozes. Veja, quais são as raízes do movimento, né? Vamos começar comentando por aí. Eu comentei com vocês lá entre os estoicos que o estoicismo tinha tido uma pesada influência do movimento platônico, notadamente, né, principalmente da leitura do próprio Sócrates, né, notadamente porque Zenão, quando acaba indo para em Atenas, acaba sendo apresentada a filosofia por conta de Sócrates, mas acaba visitando tantas outras escolas, né, acaba estudando, acaba absorvendo elementos do cinismo, acaba absorvendo elementos aí de outras escolas de pensamento e por conta disso acaba fundando uma escola que tem um certo ecletismo, né? E mescla princípios de várias outras e tenta criar ali alguns tons, algumas relações que dizem respeito mais especificamente a esse complexo complexo de configurações intelectuais que estão ali disponíveis na época, né? De modo que muitos ainda, inclusive, chegariam até a acusar Zenão de não ter promovido contribuições pessoais para a filosofia, o que não é uma verdade, né? É um pouco difícil trabalhar com essas duas escolas, com o estoicismo e com o epicurismo, porque existem muitas concepções um pouco equivocadas dessas escolas, né, como eu já havia colocado antes, tanto no sentido específico da construção de seus pensamentos, quanto no que diz respeito à posição relativa dessas escolas, né? Também por elas suscitarem paixões muito fortes, muito poderosas no que diz respeito às suas leituras e por elas terem um envolvimento muito profundo com leituras existenciais bastante consistentes, sobretudo nas suas raízes, essas escolas elas acabam chamando, elas acabam conclamando algumas reflexões que são, a rigor, pouco verdadeiras, né, para o teor específico dessas escolas. O epicurismo, segundo seus defensores, né, e aí, por favor, sempre tudo sempre com um grão de sal, acaba sendo uma das escolas mais atacadas no final da Antiguidade e no início da Idade Média, e por conta dos constantes ataques que essas escolas sofrem, perdão, que essa escola sofre, né, nós vamos ter Epicuro como sendo uma das figuras talvez mais louvadas e mais execradas entre os filósofos há um tempo, né? E isso tem uma razão de ser. O epicurismo ele mexe, ele lida com questões que são basicamente questões constitutivas do percurso moral dos indivíduos e, portanto, ela mexe, ela abala um pouco as constituições, as configurações mais específicas e mais fundantes de uma determinada sociedade. Em razão desse universo, em razão desse leque de questões, nós vamos ter o epicurismo como sendo uma escola um pouco difícil, um pouco árida de se lidar, né? O movimento ele começa, né, se a gente for levar em consideração ali Epicuro de Samos, né, que é fundador do movimento, nós vamos ver que Epicuro ele nasce ali num termo médio, ele nasce 7 anos depois do falecimento de Platão, né, e mais ou menos 7 anos antes da conquista da Pérsia pela Macedônia. Então ele está bem no ponto de transição, o que posiciona o epicurismo, que virá evidentemente depois disso, né, já lá na juventude, idade adulta de Epicuro de Samos, já posiciona o epicurismo como sendo uma escola que vai florescer dentro do contexto específico desse movimento de helenização e, portanto, ela vai estar colocada ali ombro a ombro com o movimento dessa expansão cultural feita por meio da tradição aristotélica, vai estar encaixada dentro do universo de leitura de Isócrates, né, e
daquilo que alguns colegas, como por exemplo o professor Djalma, chamariam ali de cosmopolitismo filosófico, né, essa cosmopolitização filosófica, ou seja, essa universalização, esse esparramar por vários povos, né, e esse ecletismo de várias nações dentro da concepção filosófica, e isso tem uma influência direta em pensadores como Epicuro e Sócrates e assim por diante, né? E até em alguns releitores, alguns pós-aristotélicos aí, né? Isso é interessante porque de alguma maneira vai ser refletido mais profundamente em certas passagens e em certas reflexões, notadamente do epicurismo, né? O epicurismo ele tem atribui-se ao epicurismo uma visão um pouco mais interessante, um pouco mais curiosa sob o ponto de vista metodológico científico para nós, porque muita coisa do epicurismo foi preservada, quer por detratores, quer por defensores, né? Então a gente tem um corpo textual que, muito embora seja fragmentário, ele ainda traz elementos consigo, né? E por isso acaba se notabilizando aí como uma escola que tem uma certa continuidade, né? Então o epicurismo ele surge na realidade depois do período de conformação e de consolidação do pensamento platônico, né? Mas ele surge antes das explorações mais profundas e mais sólidas do estoicismo, né? Então a gente tem aí um termo, né, e tem algumas distinções também no que diz respeito à maneira como essas filosofias vão principiar, né? Epicuro tem algumas qualidades muito distintas em relação àquele que é tradicionalmente colocado como seu opositor histórico, que é Zenão. Como eu falei para vocês, não existe a rigor uma oposição original entre epicuristas e estoicos. Essa tradição ela vai sendo conformada historicamente, ela vai ser consolidada durante o período romântico por conta de alguns equívocos de interpretação que surgem. Já vou explicar melhor, mas basicamente o epicurismo ele é uma tradição muito distinta já na sua raiz, né? Epicuro, que foi muito mal julgado historicamente, foi considerado um sujeito que se opunha ferozmente à cultura, que se opunha ferozmente à tradição da formação do indivíduo, que se opunha, né, ele era considerado como um naturalista bruto, às vezes rústico, então ele tinha uns atributos meio anárquicos. Na realidade ele era bem diferente disso, né, se a gente for olhar o texto, a produção textual dele mesmo. Ela tem inclinações muito distintas, os relatos que Diógenes Laércio oferece dele são muito distintos. O próprio Diógenes Laércio fala que muitas das acusações foram feitas na realidade por detratores do platonismo, né? E Epicuro de Samos já começa, portanto, como sendo uma figura muito obscura, talvez muito cheia, muito repleta de dificuldades no que diz respeito ao seu florescimento, à sua emergência, né? Mas a gente pode, em primeiro lugar, colocar a questão do epicurismo como sendo uma questão dada dentro dessa época, principalmente como resposta a duas grandes escolas do período. Uma delas é a escola platônica, né, a academia, e outra delas a escola de pensamento cínica, né? A escola de pensamento do ceticismo, perdão. Então, de um lado você tem oposição ao academicismo platônico, à academia platônica, e do outro lado a oposição ao ceticismo, né? Vejo que o cinismo e o ceticismo eles estão aí como forças distantes. O ceticismo, na realidade, tanto um quanto o outro, eles vão trabalhar a questão da relação com a verdade. O ceticismo ele ganha força e notoriedade no momento em que ele rompe com a possibilidade de versão racional, versão lógica, né, versão pelo logos de qualquer verdade. A verdade passa, portanto, a ser uma qualidade inatingível da produção do pensamento para o cético, de modo que o cético ele tem mais um trabalho de coerência e um trabalho de persistente desconstrução racional das observações e contemplações de outros filósofos, e menos uma preocupação em constituir sistemas filosóficos, né? Como Epicuro tem uma preocupação muito feroz, isso já se anuncia nas suas cartas, com a produção de um sistema filosófico, um sistema universal de explicações filosóficas, de esclarecimentos filosóficos, já fica evidenciada a resposta que ele está dando aos céticos, né? Por outro lado, ele tem uma preocupação muito forte em oferecer resposta aos platonistas, e se nós formos olhar principalmente ali as cartas, nós vamos perceber nelas observações absolutamente ferozes no que diz respeito à oposição com relação a muitas das contemplações ideais e com relação à teoria do mundo das ideias que os platonistas defendem, né? E aí nós temos então um florescimento do epicurismo, não como um movimento que se opõe ao estoicismo, algo que vai ser, como eu disse, historicamente construído, mas principalmente ao platonismo e ao ceticismo, que são escolas que têm uma notoriedade, uma força muito maiores nesse período. Na verdade, existe um descompasso muito grande com relação ao estoicismo, né? E
inclusive porque as forças que originam o estoicismo e o epicurismo têm raízes muito diferentes. Eu falei para vocês que Zenão era um comerciante, ele teve uma apresentação, uma introdução tardia à filosofia, né? E fala-se que ele demorou, né? Falam de uma maneira um pouco cruel, talvez até debochada, que ele demorava muito a aprender. Eu não diria isso. Na verdade, parece-me que Zenão tomou mais tempo para iniciar as exposições, perdão, na frente do portão pintado, né? Na frente da Stoa, como eu havia colocado na sessão passada, porque de fato ele demorou para encontrar dentro das diversas construções filosóficas algo que fosse mais autêntico da produção dele. Por outro lado, o que o epicurismo faz, Epicuro de Samos, ele era uma figura bastante peculiar. Epicuro de Samos era um sujeito que tinha sido iniciado no trabalho intelectual muito cedo e ele começou desde muito jovem a lidar com questões de cunho filosófico. Então ele tinha reflexões que inclusive chegavam, em ocasiões, a silenciar os próprios professores de Epicuro. Tamanha era a habilidade que ele tinha de reflexão. Ele tinha uma capacidade reflexiva fantástica. Então, desde muito cedo, Epicuro já tem esse trato com a filosofia e ele acaba, inclusive, expandindo as barreiras da reflexão para elementos que vão muito além daquilo que é considerado a tradição filosófica típica, padrão da época. E por conta disso, ele acaba talvez aí sendo considerado um sujeito execrável, ou sendo considerado um sujeito que tem que ser banido das esferas e das rodas de produção filosófica propriamente ditas. Né? Sabe-se, por exemplo, que Epicuro tentou educar escravos e mulheres, como o próprio Diógenes Laertius nos colocou, para demonstrar que eles eram perfeitamente capazes, ao contrário da tradição aristotélica e de alguns termos aí, de alguns resultados da tradição platonista, que basicamente insinuavam que escravos e mulheres não tinham condições de aprender filosofia. Né? Isso também lhe rendeu algumas alcunhas, criou problemas para ele acabou sendo muito ostracizado por conta disso. Mas Epicuro tinha essa qualidade que era literal de enfrentamento em relação àquilo que poderia ser considerado o status quo da produção intelectual na sua época. Né? Então, nós temos aí na realidade uma relação travada com duas grandes escolas, que são a Academia Platônica e a Escola dos Céticos, né, o ceticismo, e essas relações elas são geralmente relações de oposição. A gente vai entender que Epicuro de Samos fez uma recuperação de modelos filosóficos um pouco mais antigos, né, notadamente do modelo de Demócrito, que trabalhava pelas bases materialistas. Né. O pressuposto materialista de Demócrito, que é o pressuposto que vai envolver ali o pressuposto da arquitetura do átomo, vai envolver a ideia de elementos mínimos da matéria, vai envolver o esforço da mente para compreensão e elaboração desses elementos, ao mesmo tempo uma declaração em sentido próprio no que diz respeito à maneira de confrontar essas demais escolas de pensamento. Demócrito basicamente foi considerado, ele foi contemporâneo de Sócrates, muito embora ele tenha sido colocado na esfera dos pensadores pré-socráticos, justamente por não se ver influenciado pelo pensamento socrático, por se afastar do pensamento socrático. Demócrito era um sujeito que, a rigor, ele tinha uma preocupação bastante distinta daquela que vai ser vertida no pensamento platônico. Platão, inclusive, conta a história, né? Tinha tanto atrito com Demócrito, e Demócrito produziu tanto e de maneira tão profícua, né, que era difícil não haver um atrito entre as duas linhas de pensamento. Eram tão distintas, já que Platão tendia, né, e tinha uma influência pesadíssima no âmbito da produção do mundo das ideias, e Demócrito estava ligado ao materialismo, que nos encontros dessas duas filosofias não era possível descobrir uma conciliação. Chega-se inclusive ao ponto, de Platão querer queimar os livros de Demócrito e querer desinscrever Demócrito da história do pensamento, quebrando suas estátuas, desmanchando todo o legado que ele teria formado. Descobriu ele, no entanto, que a tarefa seria impossível quando ele propôs isso para os seus acadêmicos, já que havia tantas obras produzidas por Demócrito, porque ele escrevia loucamente e as pessoas que trabalhavam junto dele escreviam absurdamente também tudo que ele colocava, que seria ridículo tentar trazer esses livros, esses textos, para que fossem incinerados todos. Então vejam vocês, né? Platão, que é um cidadão que é considerado tecnicamente um eixo de lucidez, vai lá e tenta me enfrentar um filósofo, que é Demócrito, através de um auto de fé, através de uma exposição pública e queima de livros,
com a destruição das estátuas para tentar remover Demócrito da história do pensamento. Então não é uma surpresa que Epicuro, que sofreu influências principiológicas de um Demócrito, vá também seguir o mesmo curso de execração. Agora, Epicuro tem um estágio interessante. A sua filosofia, ela de tal forma se encaixou e se alinhou com um período de helenização, com esse pan-helenismo do Império da Macedônia, que acabou ganhando notoriedade em muitos lugares, né? Acabou ganhando notoriedade entre estrangeiros, por exemplo, e nesse esparramamento, nessa explosão cosmopolita das cidades gregas, acabou ganhando força, e porque ganhou força, acabou notabilizando Epicuro como um grande filósofo. Então algumas pessoas amavam Epicuro, de tal modo que inclusive chegavam muito tempo depois a manter imagens de Epicuro em suas casas, contemplando Epicuro, mais ou menos como você passa a ter, né, um fenômeno que é típico da Revolução Francesa, do pós-Revolução Francesa, época do Império, né, e da época pós-imperial, metade do 19, pessoas com um busto de Napoleão na sala, não é parente, não é coisa nenhuma, nem francês mas tem lá um busto de Napoleão na sala, pensando esse homem em si era paradigma do comportamento humano, da moralidade, da diligência, da conquista, etc, 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 né? As pessoas tinham lá imagens, aqueles que eram mais ricos tinham imagens esculpidas de Epicuro nas suas salas, outros tinham pinturas, outros tinham, né, afrescos, outros, né, colecionavam seus textos. Então era muito comum você ver a disseminação do ideário epicurista, o epicureu, nessa época, né? Mas epicureu mais precisamente, né, por ser de Epicuro, né, epicurista como sendo dos seus alunos, né? Então o epicurismo ganhou muita força por isso, mas também foi muito execrado. E uma das razões principais para o epicurismo ter sido tão execrado e ter sido tão combatido advém especificamente do fato de que nós vamos ter cadeias muito mais dedicadas ao filtro da razão, e essas cadeias, esses elementos que trazem, que bebem das fontes platônicas, vão guardar muito do preconceito com o epicurismo. Inclusive, se nós formos olhar simplesmente pelo plano racional e pelo plano da história da filosofia, o pensamento medieval, que passa ali por suas aberturas nos séculos IV, V depois de Cristo, vai também absorver um certo receio com relação às estruturas do epicurismo. Inclusive, por sua absorção de certos instrumentos do estoicismo, acaba contemplando e alimentando um pouco esse imaginário, esse folclore de que estoicos e epicuristas seriam grandes adversários, né? Isso também advém especificamente de uma leitura que Cícero faz, enquanto bom estoico, né? E essa leitura coloca, na realidade, estoicos e epicuristas em pontos de oposição, e aí isso acaba sendo interpretado de uma forma errônea, não como um exercício retórico de Cícero, mas como algo de muito sincero lá na frente, lá pelo 17, pelo 18, pelo 19. Isso é inserido no contexto filológico do período para falar sobre a oposição entre estoicos e epicuristas. Não é bem assim como eu acabei de colocar para vocês, né? Então aí vocês têm mais ou menos um desenho do que seria o epicurismo, aí, surgido pouco tempo depois da morte de Platão, né? Umas 2, 3 décadas ali depois da morte de Platão começa a florescer e ganha com isso notoriedade e força, tendo sido inclusive preservado, né? O que é considerado obra capital para o estudo do epicurismo hoje é o texto do Usner, que vai fazer a compilação das cartas, dos escritos, dos diversos escritos que sobreviveram do Epicuro. Ali vocês têm uma compilação, tem uma tradução para o latim e evidentemente dali irradiam-se tantas outras traduções que estão aí disponíveis para nós hoje, né? Então a gente tem aí acesso ao texto. O que o epicurismo fala para nós no âmbito filosófico? Assim como eu escolhi um texto, escolhi um autor que foi Epiteto, né, para os estoicos, eu escolho aqui então o próprio Epicuro, né, para falar dos epicuristas. Então basicamente aqui eu estou colocando epicureus para falar mais especificamente, me dirigir mais especificamente ao pensamento de Epicuro e à tradição mais fiel ao mentor, corifeu e gerador, né, força geradora desse movimento, e ali nós vamos encontrar os seus primeiros elementos, né? Já aproveito para endereçar uma questão que me lançaram hoje sobre os estoicos, que há uma certa dificuldade da gente fazer uma exploração ética dentro do contexto específico desses movimentos filosóficos, tá? Aproveito porque a estrutura do movimento epicúreo e do movimento estoico no que diz respeito à formação de seus valores éticos, seus fundamentos éticos, é muito parecida. Na realidade, esses movimentos eles são muito parecidos nesse ponto, né? Eles têm ordens racionais muito próximas, ou de outra forma, eles trabalham estruturas muito próximas, ainda que com conclusões muito avessas. O que eu quero dizer com isso? Eles partem
de uma composição um pouco mais ligada aos estados naturais e às relações entre estados naturais e compreensão, para que eles possam determinar os fundamentos da ética. Então, se os estoicos fizeram isso no sentido específico de uma leitura desse papel da razão, do papel do compreender compreender as aparências, e na compreensão das aparências a responsabilidade de filtrar o pathos pela racionalidade, e aí construir um comportamento ético, desse lado o Epicureu ele vai falar de outra forma sobre o resultado de uma apreensão dos sentidos, né? Mas ao mesmo tempo vai depender, vai precisar de certos preceitos dados pela natureza para poder buscar uma compreensão mais específica, mais tolerável daquilo que ele entende por ética. O próprio Epicuro ele tem uma tradição muito curiosa, ele forma uma tradição muito curiosa no que diz respeito à filosofia, ele recupera um princípio que é dado pelos naturalistas, e ele vai partir do pressuposto de que a natureza traz consigo a definição de todas as coisas. Isso não difere muito, por exemplo, do estoico, que vai falar também sobre a construção a partir da emergência da natureza, mas vai criar distinções a partir dali com o fenômeno de alavancamento da razão, né? Aqui, no entanto, Epicureu está mais preocupado, num primeiro momento, com a arquitetura específica do que a natureza tem a oferecer e com as hierarquias que são geradas a partir dos próprios estados naturais. E ele vai ter uma divergência bem forte em relação aos estoicos nesse sentido. Veja, o Epicuro, quando ele vai falar sobre esse legado materialista, ele traz uma primeira preocupação. E aqui eu escolhi, tem uma ordem, né, de estudos que os epicuristas seguiam. Eu escolhi o primeiro dos textos, né, que era dado para eles, que era a carta a Heródoto, carta que Epicuro escreveu para Heródoto, buscando fazer alguns esclarecimentos em relação à constituição da materialidade do mundo, a maneira como o desenho das nações, dos grupamentos humanos surgia, e assim por diante. E nessa carta ele começa a mostrar inclusive quem ele é enquanto pensador. Epicuro mostra ali uma capacidade sistematizadora bastante aguda, mostra uma preocupação muito forte com uma leitura científica da natureza, mostra que ele está preocupado em encontrar princípios materiais de atribuição do movimento, da historicidade, da produção da cultura, né, que estou emprestando alguns termos da modernidade, mas ele mostra em todos esses movimentos que de fato ele está vinculado a essa noção da natureza como lugar de geração da existência humana. E aí, quando nós falamos especificamente sobre Epicuro de Samos e sobre essa carta a Heródoto, né, ele já vai iniciar a tradição e a construção dessa carta alegando para nós, falando para nós, que a preocupação primordial dele é de fato com a observação da natureza. Ele vai dizer basicamente, ele está mostrando ali para nós um caráter, a preocupação de um cientista. E ele está dizendo basicamente que nós devemos nos inclinar e procurar na natureza as respostas que nós temos em mãos. Que nós devemos ter em mãos. E a natureza para nós vai oferecer alguns princípios interessantes, vai oferecer alguns elementos que são muito curiosos no que diz respeito à formação da tradição filosófica que ele tem para nós. Ele vai revisitar nesse sentido algumas das leis da física e vai começar a tentar buscar ali um mecanismo, um caminho de exploração das suas inquietações. E o primeiro ponto ao qual ele vai se endereçar é o seguinte: ele vai dizer, todas as vezes que nós contemplamos alguma coisa, nós temos que entender que as coisas que estão postas no mundo só podem existir se existirem em um determinado espaço. Discuti isso com um amigo meu esses dias, com o Alan, e ele falava assim, se a gente parar para pensar bem, as coisas só podem existir se existirem em algum lugar, logo elas têm que existir dentro de um espaço. De fato, elas têm que existir no espaço. E ele vai dizer assim, olha, para elas existirem nesse espaço, é evidente que elas têm que constituir alguma coisa, elas têm que ser alguma coisa, em oposição a um espaço vazio. Elas não poderiam ser identificadas se fossem vazias de qualquer tipo de substância. Elas seriam o mesmo que o vazio. E aí teríamos vazio no vazio e tudo seria apenas vazio. Então isso é impossível. Tem que ter alguma coisa no vazio. Não pode ser alguma coisa em alguma coisa, porque se assim fosse, o aglomerado de matéria da existência não nos permitiria distinguir, discernir, estabelecer movimento, estabelecer a identidade das coisas. Então ele vai partir desse pressuposto. Existe um substrato vazio, que ele vai chamar de não ser, e existe a sobreposição disso, que está ali, tem matéria, é uma força ativa, gravitacional, pulsante nesse espaço, que é o ser.
E essa força positiva afirmativa, ela vem compondo elementos que, apesar de suas muitas distinções, guardam em si por si qualidades comuns. E essas qualidades todas podem ser justamente resumidas à possibilidade de uma discussão sobre matéria ou substância, né? A gente usa, para matéria, a gente usa o termo ilé, né? Por isso a gente chama de teoria ilética. Só que ilé tem uma coincidência, ilé não é, rilé, né? No caso, não é só o termo para matéria, é termo para madeira também, né? Então aqui já dá para dar uma ideia de como o grego concebia essa noção, né? Rilé, essa noção de matéria em oposição à ousia, substância, né? Mas veja, isso a gente já discutiu mais ou menos em Aristóteles, não vou retornar. O que me interessa aqui é o seguinte: se todos os corpos existentes partilham certas qualidades, essas qualidades partilhadas só podem ser derivações inevitáveis dos mesmos elementos que mantêm uma certa constância entre uns e outros, talvez em arranjos diferentes, mas que guardam minimamente eles próprios a mesma natureza. Do contrário, não seriam eles, evidentemente, portadores dessa mesma qualidade, desse mesmo estado que está disponível aqui para a captação dos sentidos. Então ele vai dizer assim: é certo que todas as coisas, portanto, elas guardam em si por si algo de comum, algo que nós não somos capazes de identificar num primeiro momento. Esse algo que não somos capazes de identificar em um primeiro momento guarda essa qualidade fundamental de ser que está posta diretamente na matéria. Esse algo, que está escondidinho em cada ente que eu vejo, é uma partícula mínima e indivisível, né? E essa partícula mínima e indivisível ele vai chamar lá de átomo, né? Então tá aí, todas as coisas têm que ser formadas por átomos, né? São esses átomos que vão preservar a qualidade táctil, existente, densa e assim por diante, né? Desses fundamentos da matéria. Ele vai dizer assim: tá, mas como é que eu sei que o átomo, por exemplo, é indivisível? Ele vai dizer assim: pensa da seguinte forma: se nós entendermos que uma partícula mínima pode ser divisível, até que ponto nós imaginaríamos, então ela não seria evidentemente mínima, nós não chegaríamos ao mínimo, e aí nós teríamos uma sucessão de partículas que iriam descender ao infinito, sendo partidas e partidas e partidas e partidas. Se eu parto uma partícula, para eu ter as partes que essa partícula que pertenceram um dia a essa partícula, né, para eu ter subpartículas, né, eu vou ter que separar essas subpartículas e vou ter que colocar espaço vazio entre elas. E ele vai além e fala assim: se eu fizesse essa divisão ao infinito, veja que é um raciocínio, ele está usando aqui um raciocínio macroscópico, é claro. Essas partículas, cada vez menores, elas também iriam necessariamente ocupar cada vez mais espaço, e nessa ocupação ampliada chegariam a um ponto em que elas se tornariam ou se sobreporiam uniformemente a todo o espaço vazio. Logo, nós não teríamos aqui a constituição possível de uma partícula que fosse se dividindo em tantas outras, porque nesse sentido cada objeto existente, cada ente existente, teria que encontrar em si por si mais espaço e teria que se alargar, aumentando a sua extensão. Veja, é um pensamento, né? Para nós hoje é considerado uma forma de pensamento inocente, mas na leitura dele, tudo aquilo que pode ser reduzido ao infinito também exige, nesse sentido, o elastecimento do espaço ocupado, porque ele só está pensando em matéria e ele não está pensando em leis de subpartículas, evidentemente. Então ele fala: ó, tem um ponto em que isso aqui vai ser indivisível, não adianta. Tá, é indivisível. Ele vai dizer assim: olha, tem mais. Essas partículas, para elas formarem evidentemente aquilo que gera nelas a tensão para formarem um corpo maior, elas também têm que ter uma certa uniformidade. Ele fala assim: poderia ser que nós pensássemos então essas partículas como sendo portadoras de qualidades específicas. Se elas têm um tamanho mínimo, evidentemente elas têm no mínimo que ter dimensão, extensão, né? Elas têm que ter, evidentemente, tamanho, grosseiramente falando, a categoria extensão. E ele vai dizer assim: tá, se tem extensão e todas as coisas que nós conhecemos em seu sentido macroscópico têm extensão e também têm densidade, então é de se presumir que elas também vão ter densidade. E se todas as coisas que vemos e têm matéria também têm forma, é de se presumir que elas também têm uma forma, né? E vai dizer assim: são esses três atributos que elas têm, não dá para pensar em outros. Tá, mas nós não podemos pensar, por exemplo, em uma temporalidade para elas?
Se nós pararmos para pensar em uma temporalidade para elas, antes, depois e assim por diante, nós vamos cair em algo que já não depende da própria partícula, mas depende da nossa compreensão dela. Isso é um episódio que vem depois. Então nós teríamos que manter as partículas dentro desses três modelos. Teriam outras possibilidades? Até teria, tá? Mas elas não se acoplam especificamente às partículas, mas entram daí no jogo que essas partículas travam com outras coisas. Por enquanto, a única coisa que nós podemos deduzir é que elas têm extensão, forma e densidade. Ah, mas e a cor, e o cheiro? Calma que nós já vamos chegar lá, né? Ele vai dizer assim, olha, essas partículas, para elas formarem um corpo maior que elas próprias, elas estão necessariamente investidas de uma harmonia com relação às demais. Pera, mas como funciona isso? Todas as partículas que formam um determinado corpo, evidentemente, elas não se deslocam sem que as suas companheiras, sem que os seus pares se desloquem, suas pares se desloquem também. Quando se deslocam, certamente deslocam-se na mesma velocidade. Se eu movo minha mão daqui para cá, evidente é que todas as partículas da minha mão têm que fazer esse movimento em conjunto. Se elas fizessem o movimento sob outra, né, se elas fizessem esse movimento e tivessem um descompasso de velocidades, evidente seria que esses elementos que geram o movimento estariam se desfazendo, se desmanchando. Algumas ficariam para trás, outras avançariam mais depressa, e isso seria perfeitamente visível, captável pelos sentidos. E não é. Os sentidos captam o objeto em sua unidade. Para que exista essa solidez e unidade imediatamente constatável pela visão, é necessário que todas as partículas estejam posicionadas em harmonia. E esse conceito de harmonia das partículas gera, portanto, a ideia de um corpo total e uniforme, sólido, que se mexe sem que perca seus pedaços, sem que exista descompasso. Tá? Tá, mas daí você me pergunta assim, mas pera lá, tá? Então existe isso, existe de fato um corpo, existem de fato partículas que estão harmonizadas em sentido específico com esse corpo. Elas têm, evidentemente, um tráfego que vai operacionalizar as mesmas velocidades, né, mais ou menos as mesmas velocidades, os mesmos sentidos, o mesmo movimento. Mas o que acontece então para que essas partículas que têm só esses três atributos passem a ter tantos outros mais? Então, por que eu, por exemplo, posso tomar uma rosa nas mãos e posso sentir a textura, posso sentir o cheiro dessa rosa, posso ver a cor se desprendendo? E ele vai dizer assim, olha, tem coisas que dizem respeito mais especificamente à forma que essas partículas assumem. Cada partícula vai ter uma forma diferente. Claro está que todas elas vão ser indivisíveis e vão ter mais ou menos o mesmo jogo, os mesmos movimentos. Mas as formas divergem. E a forma da partícula, ela é única para a coisa. E essa forma única, veja, todas elas são formadas na mesma ousia, mas cada partícula vai ter um desenho, uma forma própria. E essas formas vão te dar, na soma, vão te dar os atributos distintos. Não na partícula, mas na soma. Então não é um atributo da partícula. Na partícula esse atributo só aparece como forma. Na soma vai aparecer com colorido, vai aparecer com, enfim, com textura, vai aparecer de formas distintas ali e lá macroscopicamente vai ser manifestada a coleção dessas partículas. Ele vai dizer mais. Claro está que todas as partículas estão sempre em movimento. Veja, é óbvio que elas se movem razoavelmente do mesmo jeito nas mesmas direções. Mas entre elas, porque o espaço é vazio, bem pode ser que esse movimento crie choques. E esses choques fazem com que essas partículas emitam determinados comportamentos. E esses comportamentos geram uma afetação sobre os sentidos. Tá? Seria mais ou menos essa a ideia. Agora, o que acontece ainda dentro desse movimento? Ele vai dizer mais, ele vai falar assim, olha, tem dessas partículas todas, não é que nem sempre essas partículas vão estar nesse corpo conjunto. A maioria delas certamente vai estar, mas no choque que elas geram, tem alguns figmentos, algumas poucas delas que vão se desprendendo. Então, se por exemplo o choque delas e a forma gera textura e cor, ao mesmo tempo o choque que acontece entre elas gera o cheiro. Porque algumas delas se desprendem, algumas poucas, que não são visíveis a olho nu, porque são individuais, são pequenininhas demais, vão se desprendendo e gerando cheiro. O que não pode acontecer na percepção dele é que muitas delas deixem de se mover no mesmo ritmo, porque aí seria visível, a mão ia ficando um pedaço para trás e um pedaço para frente. Né? Então, é interessante a explicação que ele dá, porque no fundo, o que ele está tentando mostrar é um comportamento que para nós hoje, nós sabemos que não existe. Mas o desenho que ele gera para Heródoto ele não deixa de ser a seu modo convincente.
se nós pararmos para pensar nos rudimentos e não imaginarmos átomos, partículas, subpartículas como nós as conhecemos hoje, né? Mas tem mais, né? Porque dentro desse contexto de extensão, forma e densidade, a gente tem ali, evidentemente, certas autoridades ou certos regimes colocados para a geração dessa harmonia, né? Vai dizer ainda assim, olha, será que dentro desse contexto eu poderia ter partículas de dimensões diferentes, algumas são visíveis e outras não? Ele vai dizer, olha, se fosse assim, eu deveria presumir também a possibilidade de que existissem partículas tão grandes que são visíveis a olho nu, e eu nunca vi nenhuma, né? Porque não haveria nenhum impedimento que levasse uma partícula a ser macroscópica e, portanto, a me permitir a visualização imediata de seus atributos. Eu não consigo nem conceber como ver uma. Então, eu presumo que não exista diferença no tamanho, que exista sempre o mesmo tamanho, que exista um padrãozinho de tamanho para todas elas e que o máximo que exista de diferença entre elas seja a forma, a depender dos corpos, né, que elas conformam, que elas formam juntas. E ele vai dizer assim para nós, olha, mais do que isso, é preciso tentar entender como é que o movimento é gerado entre essas partículas. Ele vai dizer para nós que tem uma certa agitação em meio a essas partículas, né? E essa agitação é mais ou menos como o vento. Tem partículas que, por conta do seu arranjo, da sua forma, elas se tornam mais tênues, lisas e fluidas. E veja que a comparação é sempre, né, a comparação do movimento é sempre no sentido dessa pneuma do vento, né? Então, esse movimento ele é investido sobre as coisas, né, ou dentro das coisas, e essas partículas que impulsionam o movimento vão se chocando com as outras e vão fazendo com que o movimento seja gerado. Ele fala de modo que as próprias partículas, os próprios corpos em si não têm movimento neles próprios, mas são investidos por algo que tem uma natureza diferente e estranha e que se insere ali e começa a empurrar. Só que ele vai dizer o seguinte também para nós, tem duas questões que tem que surgir aí, e veja que aqui ele já está dando um pontapé no joelho do platonismo, né? Fala, a primeira, nós temos que levar em consideração que as coisas não surgem do nada, então todas as partículas que nós vemos aqui vieram de algum lugar e vão para algum lugar, foram geradas pela transformação de algo e gerarão a transformação de algo. Tá? Então, nós temos que levar isso em consideração. Matéria não vem de lugar nenhum e não vai para lugar nenhum, ela está sempre em constante transformação. Segundo, se é esse o caso, então eu devo levar em consideração também um princípio fundamental, qual seja o de que a matéria só trava movimento, só se transforma por meio de outras reações ou outros estopins materiais, muito diferente do pensamento aristotélico que fala do ato como algo abstrato. E ele vai dizer assim, logo, todas as vezes que eu pensar em movimento, o movimento tem que estar inserido em uma certa qualidade ou variedade de partículas. E essas partículas inseridas no meio das outras geram transformações e movimento. E ele vai dizer, aí encontra-se aquilo que é tão tênue que é difícil de ver, mas que nós conseguimos captar em certa medida como nós captamos o vento, como nós sentimos o vento na pele. Esse movimento que está inserido ali, que a gente não consegue enxergar, de tão tênue que é, mas que está lá por partículas que têm uma lisura própria, mas que estão presentes, nós vamos chamar de alma. E ele vai dizer assim, a alma, portanto, é extensível. O que significa a alma ser extensível? Esse princípio é crucial para nós, porque ele vai pautar todas as leituras éticas, todas as leituras de justiça, todas as leituras epistêmicas e todas as leituras cognitivas daqui por diante. Na realidade, esse modelo ele vai ser contraposto ferozmente pelo pensamento medieval. A alma ser extensível significa que a alma tem corpo, não corpo humano, né, mas que a alma tem um corpo, ela quer dizer que ela tem matéria, que ela é investida de matéria, ela não está na matéria, mas é investida de matéria, ela é matéria em si, que ela tem extensão, que ela tem, portanto, dimensão, que ela tem densidade, ou seja, a alma é como se fosse um corpo abstrato. Tá? A alma tem matéria. É isso que ele está dizendo. Esse princípio foi uma das grandes questões para a refutação do epicurismo. Quando ele está dizendo isso, ele está contrapondo diretamente ao platonismo, que diz para nós que a alma, na realidade, pertence ao plano das ideias, imaterial. Aqui ele está dizendo que a alma pertence ao plano material e ela está inserida como um conjunto de partículas entre tantas outras partículas, mas por sua lisura, por sua tênue natureza, acaba impulsionando as outras e se manifesta nas outras. Depende das outras para se manifestar. A alma gera a reação chamada movimento nos corpos que estão ao nosso redor. Tá? E ele vai dizer para nós o seguinte, que todas as vezes que nós temos esse impulso, o entrechoque que é gerado é um entrechoque que coordena esforços de modo que nós
capturamos o movimento e capturamos os elementos que estão ao redor através da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar. Ou seja, o movimento impulsionando todos os choques e entrechoques das partículas termina por gerar aquilo que nós chamamos de sensações. Tá? Epicuro é muito claro ao dizer o seguinte: nós estamos certamente, para entender a natureza, assumindo certos compromissos, porque se questionássemos cada palavra que dizemos e questionássemos cada atribuição que fazemos e não confiássemos em nenhum termo, em nada que nos é dado para essas sensações, né, através dessas sensações, perdão, e para os nossos sentidos, não poderíamos chegar a conclusão alguma. Então ele confia na visão macroscópica do ente e ele confia na capacidade de captação do movimento. E ele explica todo esse contexto, todo esse universo dessa forma. Tá? Veja, o que ele vai dizer para nós aqui é justamente que essas sensações trazem à tona, portanto, a capacidade de nós reagirmos a determinadas realidades. Tá, mas como assim? Então veja, certas sensações vão chegar a mim e elas, pela natureza delas, vão chegar e vão me gerar prazer. E o prazer que elas geram em mim vai fazer com que eu as procure mais. Por outro lado, tem sensações que geram dor, que eu não gosto, né? E geram, portanto, dor. E quando elas geram dor, eu me afasto delas. O que ele está colocando para nós, no entanto, é o seguinte: todas as vezes que você chegar a ter uma sensação dessas, o que acontece é que pelos filtros específicos do teu corpo, algo atinge essas partículas da tua alma e ali gera uma consonância ou uma dissonância. Então tem uma ligação entre as naturezas que estão propostas, que estão dispostas ali. E se soou mal, se não deu certo, se não houve harmonia entre o que você recebeu de movimento, de elemento externo, sobre o teu corpo e eventualmente sobre a tua alma, se não bateu, então ele vai gerar desagrado. E a presença constante diante de uma coisa que te desagrada é chamada dor. Por outro lado, se a coisa entra em harmonia com esses atributos e com esses movimentos da tua alma, então ela vai gerar agrado. E a presença constante diante daquilo que te agrada gera o chamado prazer. Tá? Então ele vai dizer assim: nisso nós já sabemos dos nossos dois conectores fundamentais. Buscamos as coisas que nos trazem prazer e afastamo-nos daquelas que nos trazem dor. E o interessante é que ele vai dizer o seguinte: a gente tem que levar em consideração, no entanto, que o prazer e a dor eles existem apenas em medidas em que podem se medir uns aos outros, grosseiramente falando. Já que o excesso de prazer pode se tornar dentro em pouco dor por conta das consequências danosas que gera no âmbito dessas apreensões harmônicas. Ele dá o exemplo dos macedônios. Né? Fala assim: os macedônios gostam muito de beber. Bebem e cantam a noite inteira, tarde inteira, a noite inteira. No dia seguinte, eles estão lá de ressaca, porque eles não tiveram limites. Então, aquele prazer de beber e cantar num dia vira, depois disso, dor, já que vira a ressaca de ter enchido a cara num determinado dia. Então ele vai dizer assim: ao mesmo tempo em que nós buscamos o prazer, é necessário lembrar que o prazer só continuará sendo tal se nós, quando buscamos os nossos gostos, não nos excedemos desses gostos. Porque se esse excesso nos inundar, alguma consequência danosa vai acontecer. A gente tem que lembrar que o gosto vem de fora da gente, ele não é a gente. Então a gente tem necessariamente que comandar esses efeitos, controlar esses efeitos, de modo que a gente tenha aquilo que vai chamar de equilíbrio em todas as coisas, que é o dístico da porta do oráculo de Delfos, de novo. Né? De modo que ele vai dizer assim: olha, na realidade, quando nós perseguimos essas sensações, nós estamos a rigor tentando encontrar um estado em que as coisas que chegam para nós e que tendem a nos afetar com essa harmonização ou desarmonização, chegam a nós e nos afetam, mas apenas na medida da nossa própria filtragem, da nossa própria escolha. Ou seja, nós desfrutamos e isso é o ponto primordial. Aqui está o elemento ético fundamental. Ele vai dizer: nós temos que aprender que esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio faz com que nós desfrutemos da harmonização que nos alcança, sem que, no entanto, nos tornemos escravos ou vítimas de seus influxos. E ele vai dizer mais, ele vai falar assim: é assim que a divindade se comporta
com relação ao, né, que nós vemos a figura divina se comportando com relação a a esse desenho, a esse tracejado estrutural do gosto, né? A alma mais perfeita, grosseiramente falando, ela tem essa capacidade de se separar daquilo que lhe é prazeroso. Ela se harmoniza, ela desfruta, mas ela sabe se desligar em tempo certo para que ela não se misture ao ponto de se envenenar com aquilo, né? E dessa maneira ela consegue uma elevação, uma forma de domínio sobre si mesma que é ao mesmo tempo domínio sobre as coisas que a cercam. Nesse ponto de equilíbrio ela desfruta das coisas, não se torna envenenada, viciada nelas. Ela aprecia as coisas, não necessita delas. E como ela assume o controle, veja, isso é interessante, porque ele fala sobre a alma perfeita, mas o que ele quer dizer aqui a rigor é o homem se eleva a um estado de independência em relação ao meio que o cerca. E por essa elevação, posicionado agora num eixo central para o seu desenvolvimento, esse homem passa a ser, digamos assim, passa a assumir características ou atributos que o colocam para além daquele estado original de natureza em que se encontrava. Quer dizer, ele deu um passo em direção ao seu progresso, né? Ele progrediu. Mas mais além ele vai dizer assim, olha, também nós temos que levar em consideração se é isso que nós buscamos, então nós temos que encontrar equilíbrio em todas as coisas para que a realidade seja apreciável e não um ponto de escravidão, uma prisão, né? Esse estado ele vai chamar de ataraxia. A ataraxia é o ponto em que você sente, você está é um ponto em que de forma equilibrada você atende à relação do prazer e da dor, você não visita tanto o prazer ao ponto de se tornar pouco resiliente ou de transformar o prazer em dor. Também não é tão visitado pela dor ao ponto de esquecer o que é o prazer de endurecer-se. Você não é escravo dessas circunstâncias, mas sabe dominá-las e controlá-las, sabe conduzi-las. Não é controlar o prazer e a dor, tá? É controlar as tuas reações, diante dos dois. E não é controle racional. Tá? É um controle no sentido de saber dosar materialmente a tua relação com prazer e dor. Isso é ataraxia. Né? É muito diferente, por exemplo, da catalepsis estoica, né? Que fala na realidade sobre uma tentativa de você fazer aquela filtragem do propatos para o eupatos, que daí vem justamente enquanto ética estoica. Né? Alguns diriam que são opostas, elas não são opostas, elas são colocadas em polos opostos pela história da filosofia. Né? Então aí vocês têm um desenho geral do que significa a construção da alma e como a construção da alma leva à conformação de um caráter organizatório geral dessas relações que são as relações éticas em Epicuro. Tá? Tem muito mais coisa para discutir, evidentemente. Aqui eu escolhi um trechinho, escolhi um texto, um pedaço, não falei nem do texto inteiro, né? A gente teria que falar sobre o movimento dos corpos celestes, falar sobre outros mundos, né? Ele vai falar lá pelas tantas nesse mesmo texto. Claro está que se nesse mundo há matéria, e se essa matéria recebeu certas sementes, essas sementes floresceram ao ponto de dar essa variedade de vida aqui para nós, outros mundos formados da mesma maneira, por elementos semelhantes, por átomos que são a mesma coisa, a rigor, mas que só mudam de forma, na máxima, na melhor das hipóteses, também teriam em paralelo sementes e, portanto, só poderiam ter vida. É impossível imaginar que não há vida lá fora. Ele fala, não há nada que nos permita refutar. E aí ele vai falar sobre os eclipses, mas tem um ponto interessante que eu gostaria de frisar em tudo isso só para fazer o fechamento, que é o seguinte, ele vai dizer mais para o final da carta. A gente vê eclipses do Sol, eclipses da Lua, a gente vê o céu escurecer, a gente vê o movimento dos corpos celestes ao redor do nosso mundo e a gente percebe que existem momentos em que eles literalmente são obliterados, desaparecem, se renovam e todo mundo morre de medo que o mundo vai acabar ou coisa que o valha. E ele diz assim, pois eu lhe digo que isso não tem na realidade não é um eclipse que vai criar um estado de começo, meio e fim, que vai ter uma ligação com a temporalidade, que nós já vimos tem que ser ignorada. E também não é o eclipse, por exemplo, que gera uma reação psicológica, aspas, não vou usar o termo psicológico, mas dizer, que gera uma reação nas pessoas, né? Que gera prazer ou desprazer, que gera dor, que gera medo nas pessoas. Não é isso. Na realidade, é como nós encaramos o fenômeno que nos traz à tona essa resposta. Então veja, aqui está a semente da construção ética dele. Prazer e dor são fenômenos, né? E eles afetam a tua alma, que é material. E ele vai dizer, olha, é um fenômeno. A questão é você se organizar para encarar esse fenômeno de uma maneira mais ponderada. Ele não vai deixar de acontecer, ele vai continuar acontecendo. O eclipse vai continuar acontecendo. Se a cada eclipse você achar que o mundo vai acabar e quiser sair correndo em desespero, estocando lata de atum e água, porque o mundo vai acabar, veja, isso é uma questão sua. Você é responsável por isso.
Vê como é parecido nesse sentido com o estoicismo, né? A alguns cabe cortar a cabeça, aos outros cabe perdê-la. Então, justamente, isso é um problema seu. Agora, isso também significa, por outro lado, em benefício, que é perfeitamente possível que você encare a situação de uma maneira equilibrada, entendendo que ela não te escraviza, mas que você a recepciona enquanto tal, e mais do que isso, que para compreendê-la com perfeição é preciso que você a recepcione desnudada de seus preconceitos. Você nunca vai chegar a entender o eclipse se você ficar morrendo de medo dele. Você nunca vai chegar a entender o que te traz prazer se você ficar escravizado pelo prazer, e nunca vai chegar a entender a dor se você ficar apavorado com ela. Percebe? Então, basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: tem certos sentimentos que os sentimentos eles não são, eles pertencem à esfera da alma e geram teu comportamento, e por isso eles têm um papel fundamental na formação da ética. Mas sobre eles você tem domínio. Você não precisa se ver escravizado pelos teus sentimentos, nem pelas tuas sensações. Percebe? Com equilíbrio você pode dosar aquilo, escolher aquilo que você deseja vivenciar e desfrutar melhor daquilo que você vivencia. Um tema muito comum, na verdade, que a gente vê inclusive no Aristóteles, a ideia de você melhor desfrutar da tua realidade, sendo mais sábio. Né? Você tem visões também muito diferentes aqui de sabedoria. A gente vai falar depois um pouquinho sobre esse caráter sapiencial da filosofia, e daí vai ficando mais claro como essas mudanças tonais afetam a história do pensamento. Beleza? Esse aqui seria um resuminho aí, né? Um resumo simples do que é o epicurismo. É uma escola bem mais complexa do que isso. Tem vários epicuristas que a gente poderia estudar, várias transições, né? Ela começa ali na época de Platão, ela vai até o século IV, século V depois de Cristo com muita força, antes de se diluir enquanto escola e depois ser recuperada dentro do hedonismo, do dandismo, como eu comentei antes. E então a gente tem aí um outro leque de linhas de pensamento muito ricas. Aqui eu deixo esses elementos seminais plantados para a gente discutir já na sucessão ali o que acontece dentro do pensamento religioso. Beleza? É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, por favor, entre em contato. Deem uma estudadinha nesses vídeos todos. São ao todo aí, se não me engano, 7 ou 8 vídeos. Tá? Eu vou deixar ainda o videozinho de revisão para vocês, só para montar os blocos do que precisa ser mais atendido. É um resumão. E é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, por favor, falem comigo e vamos conversando. Cuidem-se, por favor. Deus abençoe a todos e aquele abraço. Até mais.